é a Veja que paga isso. Eu perdi um processo definitivo, foi contra o Jorge Furtado, um gaúcho, porque eu fiz uma piada bastante pesada com o sobrenome dele. E eu perdi por causa disso. E eu não vou repetir aqui. Depois eu perdi em primeira instância contra o Franklin Martins, um processo surreal. Eu não recorri, eu recorri também, mas os meus advogados estão anulando a sentença porque é absurda. Ela foi conhecida por um jornalista que serve ao Franklin Martins, da Folha de São Paulo, que é uma espécie de porta-voz do Franklin Martins, infiltrado na Folha de São Paulo. Ele recebeu uma cópia da sentença antes que ela fosse proferida, porque, obviamente, o juiz já tinha passado isso, a sentença, provavelmente, para o advogado do Franklin Martins, que é irmão do Franklin Martins. Ali é tudo uma... Perdi uma com Bino Carta, que é absolutamente ridícula, mas também por uma piada, porque eu fazia uma piada sobre... Dizia que a empresa dele recebia o mensalão da imprensa, e a empresa dele me processou e eu ganhei, mas aí eu fazia uma comparação dele com o professor Luizinho. Era por causa da estatura, não era por causa de propina, mas eu fui processado por causa disso. Agora, tu não colocas um e-mail pessoal na revista, é o e-mail da revista. Todas as mensagens para ti são dirigidas à revista. A revista te repassa todas essas mensagens? E não. Não, eles só me repassam quando tem alguma informação. Tem gente que me procura. Hoje em dia eu virei uma voz do antigovernismo, então muita gente me passa informações. E nesse caso eles me encaminham a correspondência. Caso contrário, quando é uma opinião, quando é uma coisa, eles não passam, não. E tu não tens interesse em ver essas opiniões? Bom, tu perdes coisas assim fantásticas, por exemplo, bons conselhos, seja um bom menino. Eu digo isso porque eu recebo muitos conselhos, assim, são fantásticos, assim. Sabes que durante alguns dias eu fiquei brincando de plagiar o José Simão. Então, em determinado momento, eu recebi um conselho de um leitor muito ponderado e sério, dizendo o seguinte: quero adverti-lo, se o senhor ainda não percebeu, que o senhor está plagiando o José Simão. Então, é importante ler o que os leitores dizem para a gente, bom, tomar rumo na vida. Olha, os leitores... Eu tenho uma ótima relação com os meus leitores, eu dependo deles, minha sobrevivência depende deles. Quando eu era bastante impopular, a minha opinião era muito impopular dentro da revista, a revista me mantinha, os leitores não gostavam de mim, pediam frequentemente a minha cabeça, a revista nunca deu a minha cabeça, eu sempre tive essas salomés que imploravam para o meu patrão me demitir. Hoje em dia, o leitor é uma presença muito constante na nossa vida. Com esse negócio de internet, comunidades de relacionamento, tem muita gente que fala a meu respeito. Eu não tenho grande interesse a meu respeito. Não o suficiente para acompanhar o que se fala sobre mim. Então, eu não preciso desse intercâmbio assim, direto com o leitor. Eu acho que eu posso viver melhor, eu posso servi-lo melhor se eu for um pouco mais resguardado e continuar fazendo o meu trabalho do que... surpreendentemente, eu escrevo em primeira pessoa, eu sempre dou a minha opinião, mas eu não tenho exagerado interesse a meu respeito. Então, é bom que eu não fique cultivando o que se escreve a meu respeito também. Bom, tem uma montanha de perguntas aqui. Gostaria de saber a sua opinião a respeito de Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, ele fez um ótimo trabalho, eu acho que era muito claro. Acho que o mais difícil para um magistrado é pegar um processo tão complexo, com tantos personagens, e fazer uma síntese tão clara. Acho que ele foi muito perspicaz, não é difícil. E para a gente que nasceu na narrativa como nós, é importante ter um fio
e se conseguir seguir um fio de raciocínio, e ali se conseguiu. Eu acompanhei com um grande interesse, embora eu conhecesse muito bem a denúncia, e acompanhei com muito interesse o julgamento por causa do Barbosa, que foi bastante bem assessorado pelo Procurador-Geral, que fez uma peça devastadora contra o governo, embora pegue um pedacinho da denúncia, mas é um pedacinho devastador. Um pedacinho porque a gente não sabe todas as fontes dos recursos, e as empresas que contribuíram para o dinheiro ilegal do mensalão não foram desvendadas. Outra pergunta aqui, imagino eu, humorística. O que tu achas do José Dirceu? O Dirceu, eu tenho uma longa história com ele. De certa maneira, eu gosto do Dirceu, porque o Dirceu ele é a cara mais aberta, menos dissimulada do petismo. Então, eu tenho eu gosto porque ele é tão transparente, ele tenta não ser. Ele tenta ser dissimulado, mas ele é incapaz de ser. Então, ele é tão transparente que eu acho que tem um sentido pedagógico até no Dirceu. Eu consegui algumas das melhores coisas graças a ele. Ele foi um manobrador ali do governo. Recentemente eu recebi a agenda dos primeiros 6 meses dele. Infelizmente, até a letra J, não pegava a letra L, mas eu tive eu entrei naquele material com interesse, com transporte. Eu acho que tem muita coisa ainda. Hoje em dia, o Mensalão e o PT têm mais um interesse histórico para mim, e acho que para os brasileiros também, porque já era, esse negócio acabou, esse governo acabou, não tem mais nenhuma proposta possível que eles façam, não tem mais nenhum impulso em nenhuma direção. É um governo que vai se manter por mais 3 anos, burocrático, PMDBista até o fim. Mas eu tenho um interesse histórico no que aconteceu, em como a gente pode se defender contra o mesmo tipo de coisa mais adiante, em como a gente vai saber se defender do próximo governo. Porque o Serra vai ser presidente daqui a 3 anos, e a gente tem que ter mais defesas do que teve em 2003. Acho que a gente tem que estar preparado para enfrentá-lo com mais atenção, com mais cuidado, para não cair no mesmo erro. Porque eles vão entrar, vão roubar, vai ser tudo igual. Agora, se a gente baixar a guarda, a gente vai ser punido. Então, eu acho que é importante aprender o processo petista, porque ele ficou... As vísceras do petismo ficaram à mostra por uma circunstância histórica totalmente fortuita, que foi Roberto Jefferson, e agora a gente tem que aproveitar para chafurdar. Por que tu odeias tanto o Brasil? Olha, eu acho que a gente é um país atrasado, pobre. Eu não odeio o Brasil. Acho que a gente é um país que não é grande coisa. E a gente tem que reconhecer que o país não é grande coisa e aprender a conviver com isso daí e criar mecanismos que permitam uma vida civilizada aqui, e não é fácil, e aprender a ter uma reserva de civilidade em algum lugar da nossa vida. Eu acho que o problema é esse. É um mau país, e a gente tem que conviver com ele.